Então, eu vou explicar o storyboard rapidinho, o nosso roteiro também, né? Então, aqui primeiro a gente tem os nossos personagens principais, que é o João e o Lucas. Aqui dois figurantes num parque. Aqui a gente tem um cachorro e a perseguição do cachorro com o João. Nesse daqui também a gente consegue perceber que o cachorro mordeu o João nessa tela do storyboard. Após ele ser machucado, né, o cachorro ter mordido ele, o amigo dele lembra ele sobre uma lenda de se transformar em lobisomem e de que no dia seguinte teria um festival da lua cheia. Aí aqui a gente tem a imaginação do João dele se transformando em lobisomem na frente do festival. Aqui tem uma tomada de decisão deles dois irem para o hospital. Aqui já é eles no hospital com a enfermeira. A gente tem um diálogo e após a explicação da doença de raiva, tem a ação, que é a vacina, e o nosso fim com o João vacinado. Final alternativo, o cachorrinho voltando para pedir desculpa sobre a mordida e eles decidindo vacinar o cachorrinho também para brincar sem medo. A gente vai mostrar o nosso diagrama UML sobre toda a historinha do João e do lobisomem, né? Pra gente poder entender melhor e visualizar isso, né? Então aqui a gente já começa com a classe mamífero, que ela vai ser uma super classe, né? Ela tem os atributos nome, idade e vacinado, que né, aqui é booleano. Então, 0 seria um mamífero que não tá vacinado, e 1 seria ele tá vacinado sim. E aí aqui a gente tem o método também receber vacina. Então, ele pode receber essa vacina. É, essa classe, ela vai originar mais duas classes, que é a classe pessoa e a cachorro. A pessoa, ela vai ter todos, né, os atributos e métodos que tem no mamífero, mais o atributo sexo e o método falar e andar. Já o cachorro, ele vai ter todos do mamífero, né? E também vai ter a raça do cachorro e ele vai poder morder, nesse método aqui, morder a pessoa, que é esse relacionamento aqui que tá ocorrendo é, entre cachorro e pessoa, que é o que acontece na história do Joãozinho, e origina todo o medo e a história da vacinação. Então é aqui. Já essa classe pessoa, ela também vai originar mais outras três classes, que é a classe criança, que ela vai ter de novo, né? A herança de mamífero e de pessoa, e vai ter mais os métodos imaginar transformação, correr e chorar, que é o que acontece quando o Joãozinho pensa que vai se transformar em um lobisomem. E isso tudo acontece aqui na imaginação com essa linkagem aqui com o lobisomem. Então ele vai se imaginar se transformando num lobisomem, que tem os atributos cor da pelagem e a idade do lobisomem, e tem o método uivar, falar e andar feito lobo, né? Então a criança ela vai poder imaginar essa transformação do lobisomem. Aí as outras duas classes que originam também da pessoa é a classe veterinária, que ela aplica a vacina apenas, né, em cachorro, né, em animal aqui, é, e também ela faz consulta. Já a enfermeira é praticamente a mesma coisa, né? Ela também faz a consulta e aplica a vacina, só que apenas em pessoas. E aí aqui ela tem outros relacionamentos que ela vai criar, né? Essa aplicação de vacina, ela está relacionada diretamente, porque ela que vai aplicar, né? Então, na aplicação da vacina, vai ter todo o ID, qual profissional da saúde vai ter, a data e algumas observações, né? Essa aplicação da vacina é como se fosse um registro dessa aplicação, né? É, e aí, né, o método registrar. E ela tem um relacionamento aqui também direto com o termo de consentimento, que tem o ID, a data, o responsável, a assinatura e o método a validar, que está validado ou não. Então, para essa aplicação ocorrer, tem que ter esse termo de consentimento. Por isso, o relacionamento de dependência, né? O losango coloridinho. E aí, aqui também tem um relacionamento direto com a vacina. Então, ela vai usar a vacina é, para fazer a aplicação, né? Então, tem na vacina, ela tem os atributos tipo,
validade, lote e fabricante. E tem os métodos validar. Então, esse método validar, ele vai ver se a validade, se o lote está tudo certo, né? E é, o outro método é estimular a imunidade do mamífero. Então, é, é, é todo o porquê, né, de se tomar a vacina. Nesse caso aqui seria a imunidade contra a raiva, né? E aí, essa aplicação da vacina, ela vai ter um relacionamento aqui com o mamífero, que vai receber a vacina. É, e aí, quando há aplicação, o status, né, do vacinado, ele muda para true. Então, ele vira um, né, no booleano. Então, é basicamente isso. Esse é o nosso diagrama da UML, da historinha do João. Então eu vou explicar como que a gente fez o código. Devido à limitação das ferramentas, a gente alterou algumas coisas, né? Então a gente tem primeiro aqui nossos objetos, certo? Com os nossas classes que a TT explicou, certo? Então a gente vai ter aqui um instante. Tirando os objetos de decoração do Alice, a gente vai ter duas crianças, mais de figurantes, entre aspas. A gente vai ter o João, o Lucas, a enfermeira e o lobisomem, que é o lúdico do João, certo? Então, a gente fez primeiro esse do Together, pra gente ter meio que vários objetos fazendo uma coisa no mesmo tempo. No mesmo tempo, né? E a partir daí a gente tem as integrações do nosso roteiro, certo? Aqui a gente tem quando o cachorro se aproxima, é a primeira aparição do cachorro. Ele se aproxima, né, para o Lucas primeiro e depois ele vai para o João, que é quando ele morde o João. Depois da mordida ele vai embora, né? E aí a gente tem mais algumas das falas, certo? Aqui a gente tá mostrando o lúdico do João com essa movimentação de câmera. Após esse meio que sonho, imaginação dele, a gente vai ter uma movimentação para o hospital, onde a gente tem a primeira aparição da enfermeira. E após todo o diálogo, a gente tem o nosso final similar ao do storyboard. Então é isso do nosso código.